Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar as leis de Kepler usando Python. Kepler é um contemporâneo de Galileu, um excelente matemático que deu uma grande contribuição à astronomia no século XVII. E depois o Newton, pouco depois, o Newton propondo a lei da gravitação universal, estabeleceu a relação com as leis de Kepler também, ok? Então vamos lá. Quais são as três leis de Kepler? A primeira lei é conhecida como lei das órbitas. Então, as órbitas dos planetas são elípticas e não circulares, como se pensava até então. E ele conseguiu estabelecer essas leis usando os dados de Tycho Brahe, um astrônomo que possuía as melhores medidas da época. E o Sol ocupa um dos focos, considerando que a elipse possui dois focos, o Sol se encontra num dos focos e no outro foco não existe nada, né? A segunda lei é conhecida como lei das áreas. A linha imaginária que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E isso tem uma consequência, ou seja, o movimento do planeta em torno do Sol não ocorre com velocidade constante, mas a velocidade varia. Então, quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, menor é a sua velocidade. E quanto mais próximo do Sol, maior a sua velocidade. Isso significa que o planeta ele acelera e freia ao completar sua trajetória em torno do Sol. O ponto mais próximo do Sol é conhecido como periélio e é onde a velocidade do planeta é máxima. O ponto mais afastado do Sol é conhecido como afélio e é onde o planeta possui a menor velocidade. A velocidade ela é mínima. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, ou seja, o quadrado do período de movimento de um planeta em torno do Sol, e entenda aí período como o tempo que ele gasta para completar uma volta, é proporcional ao cubo do eixo maior da elipse. Como a elipse que representa o movimento do planeta em torno do Sol, ela não é muito achatada, muitas vezes essa distância é conhecida como o raio médio da trajetória, né? Então, o período ao quadrado é proporcional à distância média do planeta até o Sol elevado ao cubo. E depois, baseado na lei da gravitação universal, foi possível determinar o valor dessa constante, como sendo 4π ao quadrado dividido por gm, onde esse g é a constante de gravitação universal, cujo valor é aproximadamente 6,7 10 elevado a menos 11 nas unidades do Sistema Internacional, e essa massa é a massa do Sol, ou seja, do corpo em torno do qual o planeta se movimenta. Eu criei aqui duas listas, uma lista que corresponde aos 8 planetas do Sistema Solar, né? Lembrando que Plutão agora é considerado um planeta anão, então não vou considerar aqui a órbita de Plutão. E a lista 2 que corresponde às distâncias médias do planeta ao Sol, né? Então, por exemplo, a distância média de Mercúrio é 5,79 vezes 10 elevado a décima metros. Então, essa é a distância de Mercúrio. Criei aqui uma estrutura de repetição, né? Então, para i variando de 0 até 8, que corresponde aos 8 sistemas dos planetas do Sistema Solar, né? Então,
Determinei aqui a função do período, né? Então, o período é a raiz quadrada da distância média do planeta até o Sol, comparado com a distância média. Então, estou fazendo aqui uma comparação com a distância média da Terra ao Sol. Isso significa que as respostas estarão em anos terrestres, ok? Então, vamos imprimir e ver qual será o resultado. Então, temos aqui Mercúrio, o período 0,24 ano terrestre, né, e sua distância média da Terra ao Sol, 5,79, 10 elevado a décima, como já falei anteriormente, né? No caso de Vênus, então, se a gente pensar que o período de Mercúrio é aproximadamente um quarto do período terrestre, enquanto a Terra dá uma volta em torno do Sol, Mercúrio dá aproximadamente 4 voltas, né? Vênus, período aproximadamente 0,61, um pouco mais de meio ano, né? Então, enquanto a Terra dá uma volta em torno do Sol, Vênus dá aproximadamente duas, né? Quase 2 voltas. Marte, aproximadamente 2 anos é o tempo que leva para completar uma volta em torno do Sol, né? Então, enquanto Marte completa uma volta, a Terra completa quase duas, né? Júpiter leva aproximadamente 12 anos para completar uma volta, Saturno aproximadamente 29 anos, Urano aproximadamente 84 anos e Netuno aproximadamente 164 anos terrestres para completar uma volta em torno do Sol, né? E esses são os raios correspondentes de suas órbitas, os raios médios, né? Uma vez que as órbitas são elípticas, mas não muito achatadas. Isso é que indica a sua excentricidade. Vamos aproveitar essa ideia da lei de Kepler, da terceira lei de Kepler, para calcular o tempo de translação da Lua em torno da Terra, né? Então, note que a terceira lei de Kepler, as leis de Kepler, elas não valem somente para o sistema solar, mas vale também para outras situações, né? Considerando aí que um objeto esteja orbitando um outro sistema. Então nós temos aqui, importei a biblioteca NumPy por conta do número π e da raiz quadrada que será utilizada no cálculo. Aqui nós temos a constante de gravitação universal, 6,7 vezes elevado a menos 11. A massa da Terra, aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Então, os dados aqui estão no Sistema Internacional de Unidades. A distância média da Lua à Terra, 3,84 10 elevado à oitava metros, né? Então, aqui está sendo calculado o valor da constante K, que é 4π ao quadrado dividido por gm. E aqui nós temos a função que calcula o período, ou seja, a raiz quadrada de K vezes a distância média ao cubo. Então vamos imprimir. Então aqui nós temos que o período da Lua, né, de translação em torno da Terra, é de aproximadamente 27,3 dias. Então note que essas leis de Kepler não valem somente para os planetas e o Sol, vale também para a Lua e o planeta em torno do qual essa Lua orbita. E poderia valer para qualquer outro sistema em que você tem um objeto orbitando em torno de um outro. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil, né? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.